Olá, pessoal, Descomplicando o Reumatismo. Hoje nós temos um assunto muito importante, é sobre vacinas. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Felipe Omura. Ele é médico reumatologista, faz parte do grupo Gary Omnicare, ao qual eu também pertenço. É um colega muito profissional e ele tem uma clínica de vacinas. E por isso que ele está o nosso convidado. Nós estamos aqui no seu consultório, muito bonito, por sinal, lindo. E nós vamos conversar um pouquinho sobre vacinas. Obrigada, Felipe, por você aceitar o nosso convite, tá? E estar aqui nesse ambiente maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Edna. Fico muito agradecido mesmo, né? E é uma honra, né? Ter o pessoal do Descomplicando o Reumatismo aqui na minha casa, onde a gente vai poder falar bastante aí sobre o tema vacinas, que acho que é um tema bastante importante aí para a saúde de toda a população. Olha, gente, vacina não é só importante para os pacientes reumáticos. Todos nós temos que estar com nossa carteirinha em dia, né? Eu sei que a correria a gente esquece, tem vacinas que a cada 10 anos, como o tétano, a gente esquece. Então, é um alerta para todos nós, tá? Sou cliente da sua clínica, atualizei todas as minhas vacinas. Eu tomei do vírus sincicial respiratório, a pneumo 20 e do herpes, que a gente vai conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Felipe, a gente é reumatologista, a gente tem pego aquelas doenças autoimunes, artrite reumatoide, lúpus, e a gente tem um cuidado muito especial com as vacinas. Eu queria que você comentasse alguma coisa sobre esse grupo de pacientes. Eu acho que assim, Edna, primeiro de tudo, né, antes de abordar essa resposta específica, acho bastante importante as pessoas entenderem que vacinas não é apenas para crianças, certo? A gente tem o nosso calendário vacinal da criança, que a maioria das pessoas fez e cumpriu esse calendário vacinal. Porém, né, como a Edna agora está colocando, né, e se o paciente tem alguma doença, tem um lúpus, tem uma artrite reumatoide, né, aí é o momento que a gente tem que se preocupar em vacinar? Sim. Porém, né, todos os adultos, todos os idosos também devem se preocupar, independente de ter doenças. Entrando no assunto, né, especificamente das doenças reumáticas, é fundamental que esse paciente ele esteja com esse calendário vacinal organizado e completo. Por quê? A gente sabe que, né, as doenças autoimunes, ditas autoimunes, e aí vamos incluir, né, o artrite reumatoide, o lúpus, como o exemplo que você deu, são doenças imunossupressoras, né? Então o nosso sistema imunológico ele tende a ficar mais fragilizado, vamos dizer assim. Então a gente pode ter uma chance maior de ter determinadas infecções. Então principalmente para esses pacientes, é fundamental que você seja vacinado, e aí tem várias vacinas, né, que a gente deve se preocupar em fazer para esses pacientes, e que vão dar uma proteção maior, né, em todo o curso de tratamento dessa pessoa, incluindo quando ele vai ter necessidade de usar medicações que são imunossupressoras. Então a gente está promovendo saúde, né? Com certeza. E as vacinas, elas englobam e promovem saúde. Se a gente olhar no passado, né, que a gente não tinha esse arsenal todo de vacina, algumas doenças foram erradicadas por causa da vacina, né? A gente já viu a polio, outras vacinas, elas diminuem o risco, né, realmente de morte, ou pelo menos minimiza o efeito da doença, vamos dizer assim, selvagem, né? Então, é importante que todos nós estejamos com o nosso calendário realmente em dia. Como você falou, né, nós temos das crianças, né, as adolescentes, os adultos e os idosos. E aqui vai um alerta para a população de idosos, que às vezes a gente se esquece de vacinar, porque tem umas que têm duração de 10 anos, como a de tétano. Então,
esse calendário é importante para todos nós, até nós médicos mesmo, a gente tem que estar com tudo em dia. Então, e os nossos pacientes, a gente tem esse cuidado, né? Paciente reumático. E o mais importante, né, como a Edna estava comentando, né? As vacinas, elas erradicaram algumas doenças, né? Poliomielite, por exemplo, né? E algumas medidas, né, que a humanidade se deparou mudaram a sobrevida das pessoas. Basicamente 3 delas, né? Primeira delas, saneamento básico. Saneamento básico praticamente erradicou a cólera, né? Muitas pessoas morriam de cólera. Os antibióticos e as vacinas. Então, essas 3 medidas, né, foram uma das medidas que mais surtiram efeito no sentido de reduzir mortalidade. E os pacientes atingirem idades, né, com qualidade de vida, né? Chegar a 80 até 90 anos com saúde, coisa que antigamente a expectativa de vida, né, era bem menor. E talvez por isso, né, hoje as pessoas ainda não entendem, né, que também tem vacinas, né, dos idosos mesmo, né? Até porque, assim, antigamente as pessoas não viviam tanto. Eu vou pegar o gancho do idoso. Assim, o que você recomendaria de vacina para idoso? Hoje, né, como eu comentei com a Edna, existe o calendário vacinal do idoso, existe o calendário vacinal do adulto, existe o calendário vacinal da criança e do adolescente. No calendário vacinal do idoso, Edna, a gente vê aqui que existe uma lista realmente de vacinas, né, que a gente deve se preocupar no caso do idoso e cobrar realmente, né, que esse idoso seja vacinado. Você começou dizendo, né, que você é nossa cliente aqui da clínica, que você tomou a vacina do herpes zoster, né? O herpes zoster pós era Covid aumentou em 60% os casos de herpes zoster. Hoje, antigamente as pessoas não ouviam falar tanto no herpes zoster, né? Hoje todo mundo conhece o herpes zoster, já ouviu algum parente, algum amigo, algum familiar, né? Que já teve um herpes zoster. Então hoje a vacina do herpes zoster ela é indicada para todas as pessoas que já tiveram contato com o vírus da catapora, né? Então vamos dizer assim, né, que a nossa geração, né, a maioria teve contato com o vírus da catapora. Eu tive a catapora. Eu tive a catapora também. Na época. E o vírus da catapora, né, ele fica latente ali no nosso corpo. Não é que ele foi embora, ele está lá. Quietinho, esperando você baixar a sua guarda. Esperando baixar a guarda, esperando baixar a imunidade, né, para quando isso acontecer, ele vai lá e reativa, só que reativa em território de nervo, e isso gera uma perda de qualidade de vida tremenda, né? Pode gerar, né? Lembrando que a reativação ele pode ser por queda de imunidade, mas também processos, vamos dizer assim, de estresse. Que a pessoa tem muito estresse que baixa a sua imunidade. Não significa que você tem uma doença que você baixa a sua imunidade. Você não tem um diabetes descompensado, não, mas às vezes o estresse... Que quase ninguém tem hoje, né? Pois é. Quase ninguém tem estresse hoje, então, tranquilo. A gente tem que se prevenir. Aproveitando esse gancho novamente, o que o idoso pode receber de vacina no sistema de saúde, no SUS? Hoje, né, assim, para o idoso, existem as vacinas para pneumococos, aí existe a possibilidade, né, de fazer um tipo de vacina que a gente chama de vacina de pneumo conjugada, que é a pneumo 13, e que depois a partir de 2 meses, de 2 a 6 meses, aí já tem que reforçar com uma outra vacina, que é uma vacina polissacáride, que é a pneumo 23. Essa disponibilidade para as pneumococos isso, né? Isso está no PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. O idoso acima de alguma idade? Acima de 60 anos.
qualquer um ou pelos Qualquer. Para pneumococo acima de 60 anos. Mas quem tem DPOC, quer dizer, doença pulmonar, essas coisas, acho que a idade baixa um pouquinho. A idade baixa, né, para acima de 50 anos, para pacientes com doenças crônicas, doenças reumáticas, doenças pulmonares. Porém, né, isso é o que teoricamente está no programa, né? Isso a gente falando de pneumos, né, de SUS, né? As vacinas de gripe, né, que hoje estão disponíveis. Como a Edna havia comentado no começo também da nosso bate-papo, as vacinas tríplices bacterianas, que é a difteria, tétano e coqueluche, que é a DTPA. É que assim, desculpa, né, no Sistema Único de Saúde é a DT, é a difteria e tétano. Não está a PA, que é a pertussis acelular, ela não está no rol ali, né? Então seria a DT, né? Para idosos, hoje, né, a vacina do herpes zoster, né, infelizmente, né, ela não está no Programa Nacional de Imunização. A vacina também do vírus sincicial respiratório do idoso, né, que é uma vacina que chegou no ano de 2024, né, também não está no Programa Nacional de Imunização, ou seja, né, vacina de herpes zoster, vacina do vírus sincicial respiratório, existem outras vacinas para pneumococos, né, por exemplo, a Pneumo 20, né, que foi uma vacina que também chegou em 2024, infelizmente também ela só está disponível nos serviços privados, né, de vacinas, não está no público, né? E são mais essas, são mais né? essas. E a DTPA, né, que pegaria o pertussis, né, que é a coqueluche, essa também, a DTPA só no privado. No privado. Só no privado. Tá certo. Então, o paciente reumático, né? Aquele paciente que está no início da doença e que a gente ainda está fazendo um tratamento mais, vamos dizer assim, de drogas orais, mais simples. E aí depois a gente vê a necessidade de usar um imunobiológico. Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre o imunobiológico e vacinas. O que é importante aí da gente estar atenta? As terapias imunobiológicas, né, para o nosso público, nem sei se todos sabem, são terapias que a gente fala que são terapias alvo específicas, né? São tipos de tratamentos, né, que nós usamos, que são ditas medicações imunossupressoras, que nós usamos nos nossos doentes reumáticos e que são alvo específicos. Eles vão lá e bloqueiam determinadas células, né, inflamatórias específicas que a gente deseja para tratar determinadas doenças. E a gente sabe, né, que como as terapias imunobiológicas elas são medicações ditas imunossupressoras, aí é que entra mais ainda a importância, né, da gente regularizar a carteira vacinal desse paciente, dessa pessoa, né? E aí provavelmente vem uma próxima pergunta, né? Quais os cuidados, se tem que ter algum cuidado, né, para no caso desses doentes em relação às vacinas. Sim, o ideal, né, é a gente regularizar o cartão vacinal desse paciente antes de a gente estar iniciando esses tipos de terapias imunossupressoras. A gente sabe, entretanto, Edna, né, e você é bastante conhecedora disso, que nem todos os pacientes, às vezes a gente consegue também esperar, né, regularizar todo o cartão vacinal e para depois começar as terapias, né? Aí isso já serve de um alerta, né? Então, todos que estão ouvindo aqui a gente, né, regularizem antes. Né? Antes. Não precisa, mesmo que não tenha reumatismo. Mesmo que não tenha doenças reumáticas, né? O que eu acho interessante é assim, quando a gente decide usar um imunobiológico, né,
a gente tem toda essa preocupação com a vacinação. Não é porque o imunobiológico ele vai invalidar a vacina, gente. A pessoa é vacinada. O problema é que a resposta da vacina não é tão boa quanto uma pessoa que não está usando nenhuma medicação. Então, o que a gente tem, o receio é que, de vez de ter uma cobertura de 90%, ele vai ter uma cobertura de 60%. Então, essa é a preocupação nossa, para que a vacina ela seja o máximo efetiva, que te dê uma cobertura efetiva. Esse é o detalhe, não é que se você tomar a vacina depois, você não vai ter resposta. Não, é que sua resposta talvez não seja a esperada para uma pessoa que não tem problema. Entendeu, gente? E outra coisa importante, falando das vacinas, existem vários tipos de vacinas e a gente vamos dividir em 2 grupos para ficar mais fácil, né? As de vírus vivo atenuado e a de vírus vivo, né? Então, comenta uma coisa, porque não é toda vacina que o paciente reumático, às vezes, que está tomando imunobiológico, você falou que às vezes a gente está com pressa e a gente termina vacinando depois, quais são aquelas que a gente não pode dar? Na verdade, os 2 tipos de vacina, né, seriam o vírus vivo atenuado e o vírus vivo e o vírus inativado. Inativado, que seria o vírus morto, né? Então, basicamente, a gente fala vacinas de vírus vivo e vacina de vírus morto, né? Uhum. As vacinas de vírus vivo, né? Vou dar alguns exemplos, né? Sarampo, cachumba, rubéola, que é a tríplice viral, é uma vacina de vírus vivo. Febre amarela é uma vacina de vírus vivo. A dengue, né? A dengue que está sendo muito falada atualmente, né? É uma vacina de vírus vivo. A vacina da varicela é uma vacina de vírus vivo. Então, assim, essas vacinas de vírus vivo, para os nossos doentes reumáticos, são vacinas que a gente precisa ter mais cuidado ainda. Cuidado, né? Existe uma contraindicação relativa, realmente, da gente vacinar esses nossos pacientes com estas vacinas. Depende muito, né, de cada paciente, aí por isso, né, que a indicação do médico que acompanha, né, que te acompanha, é fundamental. Uhum. E eu mas em princípio eu falaria assim, que é uma vacina que a gente evita mesmo. Evita. Né? Uma que dá muita dúvida é assim, paciente que vai tomar febre amarela. Às vezes ele vai viajar para o exterior, o local que ele vai estar, existe uma chance grande de... E às vezes o próprio país pede, né, a vacina para febre amarela. Ou mesmo em alguns locais no Brasil, que a gente sabe que a incidência de febre amarela é endêmica. Então, como é que a gente pode orientar melhor esse paciente quanto à vacina? Exclusivamente da febre amarela, porque é vírus vivo. É da mesma forma, na verdade, Edna. A gente fica a gente precisa pesar muito o risco-benefício, né? Depende muito do estado que o paciente está. A medicação. Né? A medicação o risco que tem. Está usando, né? Se ele está em atividade da doença ou não. E aí pesar muito risco-benefício, né? Por quê? Porque como a gente vai estar dando um vírus vivo, ele está atenuado, né? Porém, é um vírus vivo. A gente não sabe se, dando esse vírus para esse paciente, esse paciente, de repente, passa a ter a doença. Pode passar a ter a doença. Então, essa que é a preocupação, né? Uhum. Determinadas situações, né? A própria Anvisa tem um formulário que a gente pode preencher, né? Dizendo, olha, esse paciente tem esta doença, está contraindicado de receber tal vacina, né? No caso da febre amarela, e por este motivo ele não foi vacinado, né? E aí o paciente leva consigo este documento, né? Caso seja exigido mostrar a comprovação de que foi vacinado, mostra-se esse documento, né? E você estava comentando, né, do cartão, né, que às vezes alguns países, né, pedem e tal, né? Internacional. Muitas pessoas, né, já tomaram a vacina da febre amarela, né? Mas quando mais jovem,
né? E às vezes eles têm tem até já o cartão do viajante, né? Aquele cartão, Ambulatório do viajante, né? amarelinho, né? Isso. Que tinha duração de 10 anos, né? Mas que hoje, né, a vacina da febre amarela não precisa, teoricamente, se você já tem uma dose depois de adulto, né, depois dos 5 anos, teoricamente você não precisa fazer mais reforços. Né? Antigamente, acho que era o Brasil, era o único que precisava fazer O Brasil reforço. era a cada 10 10 anos tinha fazer, que fazer um reforço. Mas né? internacionalmente, Uma você já tem uma imunidade teoricamente para o resto da vida. Exato. Teoricamente. Então, se você tem alguma comprovação de que em algum determinado momento da sua vida, depois dos 5 anos ali, você tem essa comprovação, né? Hoje é possível emitir esse cartão vacinal ali do viajante, hoje até online dá para ser feito. E dá para ser renovado, inclusive, né? Lembrando que geralmente a gente toma no SUS. E o SUS ele tem armazenado todas as nossas vacinas. Inclusive, que alguém tiver dúvida se a vacina está em dia, principalmente tétano, que eu acho que é mais que a gente esquece, né? 10 anos, então, se passa, a gente esquece. Se você teve a vacinação no SUS, ele tem todo, de um tempo para cá, é claro, né? Que está digitalizado e tudo mais, né? Agora, gostaria de saber um pouquinho, vacina da gripe. Queria que você comentasse alguma coisa da vacina da gripe, sobre por que a gente tem que tomar todo ano, né? Essa da febre amarela, uma vez na vida e acabou. Mas por que a da gripe tem que ser todo ano levar uma furada? A vacina da gripe, né? Existem vários subtipos, né, de vírus da gripe, da influenza, né? Atualmente, quando a gente fala na vacina tríplice, né, que é a vacina que o governo fornece para a gente todos os anos, né, ela é composta por 3 tipos, né, de vírus, influenza, dois tipos de influenza A e um influenza B, tá? Só que assim, todos os anos, né, para fazer a vacina, pega-se os subtipos de vírus mais prevalentes do ano anterior para ser vacinado no ano seguinte. Então, por exemplo, a vacina agora de 2025, recém-chegada, né? Chegou agora há pouco, essa vacina nova, ela se compõe de 3 ou 4 subtipos de vírus, contendo os subtipos mais prevalentes do ano anterior, que estava vigente, o que mais causou gripe no ano anterior. Então, essa já é uma das respostas, né? Por que todo ano, né? Porque como existe uma variedade muito grande de subtipos de vírus... Ele faz a mutação. Ele tem muita mutação. E vai modificando. Vai modificando, né? E aí que vem também aquela questão, né? Puxa, né? Eu tomei a vacina da gripe, né? Tomei ano passado, né? Precisa tomar de novo? Puxa, precisa, né? Porque você ficou protegido com o subtipo do ano retrasado, entendeu? Então isso sim, né? Para conferir mais proteção, né? E muita gente morre de gripe, né? Principalmente idoso, né? Principalmente idoso, né? É uma causa de hospitalização muito alta. E as pessoas não têm tanto medo da gripe, né, quanto tinha de Covid, etc. e tal, né? Mas as pessoas não têm ideia de que por mês morrem em torno de umas 2.500 pessoas de gripe. Você aqui na sua clínica tem a vacina da gripe, é um pouco diferente da que o SUS faz ou é semelhante? As vacinas de gripe, né, do sistema privado, elas são tetravalentes, né? Então elas têm 4 subtipos, elas têm 2 influenza A e 2 influenza B na composição da vacina, né? Ao passo que do SUS, do Sistema Único de Saúde, é uma trivalente, tem 2 influenza A e uma B. Uma diferença também, né, bastante grande, né, das vacinas do sistema público e do sistema privado é justamente a forma que a vacina vem, né?
No sistema privado, as vacinas elas são individualizadas. Então, cada vacina É uma dose. uma dose, é uma É uma dose. ampola, é um frasco, né? Uhum. No sistema público, né, essas vacinas elas são compartilhadas, né? Então são multidoses, né? As vacinas sendo multidoses, elas contêm, é necessário manter e conter alguns tipos de conservantes mesmo, né? Para que, como é muito aberta, tira, guarda na geladeira, volta, tira, né? Bota na geladeira, ela precisa ter mais conservantes para conseguir manter as propriedades, né? E isso às vezes incorre em maiores efeitos colaterais das vacinas, né? Então essa também é uma diferença. Interessante, eu não sabia do conservante não, mas muito interessante. Agora vamos falar um pouquinho, falamos sobre a pneumococcus, falamos da tétano, vamos falar um pouquinho mais da herpes zoster, porque eu acho que essa é uma vacina que está no privado, não é uma vacina tão barata assim, não é uma coisa, mas tem pacientes que eles realmente precisam. Além dos nossos reumatológicos, na sua experiência aqui na clínica de vacinação, você tem algum público que você dá mais ênfase para tomar de herpes zoster mesmo? Sem dúvida alguma, Edna, os nossos pacientes reumáticos, né, todos, principalmente quando que estão em uso de medicações imunossupressoras, devem ser vacinados para o herpes zoster, né, são 2 doses, com intervalo de 2 faz a primeira dose, depois de 2 a 6 meses você faz a segunda dose, tá? É uma vacina de vírus morto, né? Então ela não, né, antes dessa atual, né, existia uma outra que era uma vacina de vírus vivo, que tinha um grau de imunização menor, em torno de uns 50%, né? E era uma vacina de vírus vivo, então a gente tinha essa contraindicação relativa para os nossos pacientes. Agora, com essa nova vacina do herpes zoster, né, que são essas 2 doses, não, a gente deve vacinar os nossos pacientes. E quem que deve, então, tomar a vacina do herpes zoster, né? Pessoas acima dos 50 anos, independente, né, de já terem tido ou não, ou independente de comorbidade, ou pessoas que são acima de 18 anos, que já tiveram em algum momento da sua vida algum episódio de herpes zoster. Então, acima de 18 anos, se você teve já um episódio de herpes zoster, você deve vacinar. Isso quer dizer que reativa. Então, você pode ter uma Exatamente. crise, você não vai ficar curado. Exatamente, isso é importantíssimo que a Gina está colocando, né? O fato de você já ter tido algum episódio de herpes zoster não exclui a possibilidade de você ter outros episódios. E, na verdade, você só aumenta o risco, aumenta a chance, né? O grande problema que eu acho do herpes zoster é a neurite pós-herpética. Que assim, na crise, alguns, né, têm a sorte de não ter sequela nenhuma. E o grande problema, eu acho, é a sequela da... Fala um pouquinho sobre a neurite pós-herpética, que eu acho que é isso que... Acho que a gente que já está no meio é o que assusta, né? Assim, aquele paciente que vem... Explica um pouquinho pra gente. Isso que a Edna está colocando é algo extremamente importante e relevante, porque foi justamente o que me motivou a abertura do serviço de vacina aqui na clínica. Foi justamente uma paciente que teve um herpes zoster gravíssimo, né? O caso dela, né, é um herpes zoster que teve um herpes zoster facial e acabou pegando o nervo ocular. Então essa paciente ela teve uma sequela, né, inclusive da visão, além da dor, né? Como a Edna colocou, né, ela promove uma neurite, né? É uma inflamação. É uma inflamação do nervo, né? O herpes, ele forma como se fosse assim várias espinhas assim
dolorosas, ele vai seguindo o território do nervo, né? E como a gente tem inervação no corpo inteiro, né? Inclusive no rosto, né? Você pode ter um território de nervo do rosto, da face, que ele pode ser acometido, pode pegar olho, aí é gravíssimo, né? As sequelas são gravíssimas. E aí quando eu digo, né, que foi o que me motivou a abrir a sala de vacina, foi uma paciente com herpes zoster, porque já fazia 1 ano e meio, essa paciente ela já tinha vindo aqui no consultório 3 vezes, já fazia 1 ano e meio que eu pedia para ela se vacinar. Sempre perguntava, vacinou? Ai, doutor, né, não tive tempo, correria. E olha que ela sentiu a dor, né? Vacinou? E aí essa paciente acabou tendo um herpes zoster grave e eu tinha certeza que assim, né, se essa paciente tivesse se vacinado, ela não teria acontecido isso com ela, né? E como eu tinha lá uma sala ali que estava parada, vazia, aí foi o que eu pensei em viabilizar, né, para tentar realmente conseguir facilitar, né, facilitar o acesso das pessoas para que não seja um problema. Já estou aqui, vamos lá, então vamos vacinar, entendeu? Mas foi justamente isso, né? Porque a gente vê, às vezes, o sofrimento dos pacientes, né? Que têm um herpes zoster, né? Então, não queiram ter um herpes zoster, né? Por isso que vacinem-se. O paciente, quando ele começa a ter o herpes, né? Geralmente é o vulgo cobreiro. O pessoal mais antigo, o pessoal mais simples, ele chama de cobreiro, né? Então, nada mais é que o herpes zoster é o cobreiro. E às vezes, assim, grande porcentagem de paciente, ele vai ter mais aqui, o intercostal, né? E às vezes começa com uma queimação, que ele não vê nada, e dói, respira, dói, mas não vê nada. E depois começa a aparecer um monte de vesículazinhas. Aí quando você vai ver, tá todo o trajeto, como você falou, do nervo, ele vai pegando. E aí eles falam, às vezes, que assim, quando tem herpes zoster, que pega os dois lados, né? Às vezes, tem gente que é mais sensível, pega os dois lados e é muita dor. E tem que tomar muita medicação analgésica, é difícil. E se o paciente não tiver um tratamento muito rápido, isso aí cronifica, e às vezes a pessoa fica com dor mesmo, né? É uma dor mais... E às vezes são dores que ficam demora, a vida. fica uma Às vida. vezes, Dependendo, fica uma vida. Se não dependendo, for ela pode ficar a bem vida. tratado. E aí, vamos partir um pouquinho sobre os efeitos colaterais de vacina, né? Às vezes, eu tenho medo porque vai dar, sei lá, dor no corpo. Fala um pouquinho sobre os efeitos colaterais das vacinas. Algumas não dão nada, mas algumas já é esperado dar alguns sintomas. Né, assim, essa é uma pergunta muito importante e é importante que todos saibam que assim, né, qualquer vacina pode dar realmente alguma reação vacinal, tá? Isso é muito claro, mas não significa que as pessoas que se vacinaram que vão ter reações vacinais. Algumas vacinas, né, tendem a ser um pouco mais reatogênicas, né, de ter mais reação vacinal, mais dor no braço, né? 30%, às vezes, falando do herpes zoster, né, 30% dos pacientes que tomam a vacina do herpes zoster, às vezes pode ter febre, inclusive, mas são sintomas que duram 1 dia, 2 dias, né? Dor, às vezes pode vir acompanhada de dor no corpo, dor muscular, mas as orientações nesse momento, né, é o uso se precisar de um analgésico comum, entendeu? Isso, uma compressa fria no local da aplicação, né? Isso geralmente são medidas que são suficientes, né? E elas já respondem, né? Então, assim, isso não deve ser algo, né, que A por desculpa conta para não de tomar. efeito... Exatamente, né? Isso Então, não tem gente pode que ser uma desculpa. procura desculpa para não tomar, Né? né? Não vou tomar porque minha Exatamente. vizinha teve isso, eu tô com medo, né? Então, tem horas que é muito, muito importante a gente ter essa consciência, né, que uma grande maioria são seguras, né, gente? É muito difícil você ter um efeito colateral muito grave. Pode acontecer? Pode. Né? Na medicina a gente nem diz nem nunca e nem sempre.
mas a grande maioria, a gente coloca, né, risco e benefício. Exato. Né? O risco é muito menor do que o benefício. O benefício é muito maior do que o risco. Então, a gente vale a pena, a gente... E uma das dúvidas dos pacientes é assim, se eu tomar a vacina, eu estou com artrite reumatoide, que talvez seja a doença mais comum que a gente tem. Lúpus, ele é um outro mecanismo, é uma outra coisa, né? Mas eu posso reativar minha doença se eu tomar alguma vacina? Poder pode, tá? Qualquer, na verdade, assim, qualquer agressão, entre aspas, né, que o nosso corpo sofra, seja ele por uma vacina, algo externo, né, sendo inoculado, pode ser um indutor de atividade, uma infecção pode ser um indutor de atividade, né? Voltamos para a parte emocional também? O estresse, etc. e tal. Então, qualquer tipo de estresse, na verdade, para o organismo, né, ele pode ser um indutor da pessoa eventualmente ter uma atividade de doença. Porém, isso é muito pouco frequente. Muito pouco frequente. Por isso que também, né, a gente deve procurar, né, em situações que a gente está bem saudável, né, não só quando a gente está doente, buscar essas vacinas, né, justamente para minimizar qualquer tipo de risco. Mas para os nossos pacientes que têm a doença, né, é mais importante saber que, mesmo podendo ter algum risco de ter alguma reativação de doença, que a proteção que ele vai ter com a vacina vai ser infinitamente superior ao risco dele deflagrar a doença, por exemplo. Entendeu? Eu acho, Felipe, um fator importante aí é assim, é você ter um reumato para chamar de seu. Sim. Porque a gente vai acompanhando, a gente vai vendo, vai orientando. Às vezes eu sei que paciente que está pelo SUS, às vezes tem uma dificuldade porque, né, às vezes perde consulta, às vezes tem uma série de outras intercorrências que às vezes tem que trocar de médico e às vezes se perde isso. Então, eu acho que é muito importante o acompanhamento do seu médico, porque não é numa consulta que você vai pensar em todos esses detalhes, né? E a questão de você ter uma assiduidade, de você fazer os retornos. Tem paciente que vem uma vez por ano, então às vezes perde algumas indicações que a gente faz, alguma recomendação que você faz, ele perde. Exato. Então eu acho que o segmento que você vai fazendo, vai cuidando de uma coisa, vai cuidando de outra, vai relembrando algumas coisas, como você falou da sua paciente, né? Que teve herpes, você toda vez na consulta você cobrava, Exato. mas ela não fazia, né? Vinha de novo, cobrava e não fazia. Eu acho que às vezes a gente, eu tô no meio, tá? A gente se perde um pouco às vezes, né? Às vezes a gente está numa vida tão corrida que a gente não vê o tempo passar e quando você vê, já se passou um ano, já se passou uma coisa, quando você vê, já... Talvez uma forma interessante é de a gente fazer essa parte, as mulheres, a parte ginecológica, os cuidados, no seu mês de aniversário. Talvez seja uma forma interessante de lembrar. Porque você faz um exame, sei lá, em janeiro, depois você faz em maio, e aí termina se perdendo. Então, de você fazer a sua rotina, as mulheres ginecológicas, aproveita e faz a rotina tudo. Entendeu? Aproveita, é o momento de você colocar tudo em ordem, né? Felipe, a gente comentou um pouquinho sobre a ginecologia, né? O paciente ter seu exame ginecológico, as mulheres, né? No caso, e os homens, avaliação para próstata, né? Geralmente no mês do seu aniversário, eu acho que é interessante para lembrar, né? E aproveitando que a gente está falando um pouquinho de ginecologia, que vacinas a gente pode recomendar para essas pacientes e esses pacientes, que às vezes, que antigamente não tinha, né? Hoje em dia você tem uma facilidade mais de utilidade pública e é uma
importante, né? Diana, você tocou num assunto bem importante, né? Que existe a vacina do HPV. Para quem não sabe, né, o HPV é um vírus, né, sexualmente transmissível. Porém, um dado importante é que 50% da população ela é infectada. Não obrigatoriamente, né, esses 50% dos infectados, eles apresentam a doença, entendeu? Mas o HPV pode estar lá e você não sabe. Porém, o HPV, né, esse é um dado importantíssimo, né, 99% dos cânceres de colo de útero são causados pelo HPV. É muita coisa. É muita coisa. 99%. Mas explica para o nosso público que HPV é um termo assim, o que é o HPV na prática? Então, na prática, né, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, né? Além de promover lesões, né, nas mulheres e nos homens, não é apenas em mulheres, existe um risco mais aumentado dessas pessoas terem câncer. Câncer de colo de útero, na mulher, né? Câncer de colo de útero, câncer de vulva, câncer de vagina, câncer de boca, câncer de orofaringe, homem e mulher. Então, assim, tem gente que ainda acredita que a vacina de HPV é só para criança ou adolescente, né? E só mulher, né? Não. Hoje a gente tem a vacina nova do HPV, que é a HPV-9. Então, essa HPV-9 ela tem 9 sorotipos que protegem para riscos de câncer. A vacina antiga que a gente tinha para HPV, ela tinha 4 sorotipos. Então, com essa vacina nova, são 5 sorotipos a mais que protegem contra riscos de câncer. Então, mesmo quem tomou no passado a vacina de HPV A4, tem que esperar pelo menos 1 ano para tomar a vacina nova, que é essa HPV-9. Aí você vai me perguntar, né? Puxa, mas quem que deve tomar, né? Eu tenho mais de 12 anos, né? Hoje, a vacina em bula, ela está indicada para pessoas, homens e mulheres, entre 9 e 45 anos. Isso aqui no Brasil é dessa forma, tá? Europa, por exemplo, não tem limite de idade, é de 9 até, não tem limite de idade. No Brasil, a recomendação é de 9 a 45 anos, homens e mulheres. Nos adultos acima de 14 anos, 30 dias e 31 dias, 15 anos, vai acima de quê? A partir de 15 anos, são 3 doses, tá? De 9 a 12 anos, são 2 doses. No sistema público, hoje é fornecida a vacina do HPV de pessoas, meninos e meninas entre 9 e 12 anos de idade, porém, né, a vacina que está disponível é a HPV-4, né? Não está disponível o HPV-9, que é a vacina recomendada, né, hoje, né, que é a melhor, né? Entendeu? Se uma mãe ela tem uma preocupação sobre seus filhos, é interessante ela saber que existe uma vacina com uma proteção maior. Para pegar essa época aí, vamos dizer assim, antes de atividade sexual. Exatamente. Para você ter uma prevenção, né? A palavra aqui é prevenção. É prevenção. Né? Então, antes de você ter o contato sexual, né, já se preocupar já de vacinar antes e não depois que começa. Porém, tem pessoas que falam, doutor, mas eu tenho HPV, eu já tenho HPV. Explica para mim, como é que se manifesta o HPV? Porque às vezes a gente fica falando HPV, é a vulgo. O HPV, tá, é o condiloma, tá? É uma verruga. É tipo uma verruga, né, que parece muito ali nas regiões genitais, né? E como a gente está dizendo aqui, né, assim, é pré-câncer, né? O maior problema é que isso pode ser uma pré-cancerígeno. Né? Depende do tipo. Depende do subtipo do HPV. E tem um detalhe,
Por exemplo, pacientes que são imunossuprimidos, às vezes o HPV, que é essa verruga, ela se espalha de uma maneira, diabetes descompensado, às vezes nas nossas doenças que tem um paciente que está imunossuprimido por algum motivo, né? Esse HPV, ele pode crescer muito rápido, né? E daí é uma preocupação de saúde pública, na realidade. Faz parte das prevenções de doenças, né? E agora vamos falar um pouquinho, que a gente esqueceu, uma muito importante. Hepatite B. Porque hepatite é uma doença, né, às vezes silenciosa. Às vezes você é portador e vai descobrir numa doação de sangue, no exame de rotina. Existem zonas endêmicas de hepatite B, né, lá para o norte, que às vezes o índice é muito mais alto. Profissionais de saúde que têm contato com sangue, né? Então, são grupos que têm uma chance maior de ter hepatite B. Comenta um pouquinho sobre hepatite B no sistema público e hepatite B no sistema privado. A vacina de hepatite B, né, isso é um assunto bem importante. Vamos separar, então, né, em grupos, né? Uhum. Se a gente falar dos nossos pacientes, né, com doenças reumáticas, ele ganha importância, primeiro, se a pessoa já tiver tido uma hepatite B, por exemplo, a gente tem como saber. A gente tem como saber pedindo exames ali sorológicos, exames de sangue, a gente tem como saber se a pessoa já teve, se ela está imune ou não, né? Se ela está imune porque já teve. Só que isso tem uma relevância e uma importância muito grande, né? Porque dependendo do tipo de tratamento que a gente precisa fazer, a gente às vezes precisa tratar esse paciente, mesmo que tipo, ele já teve no passado e hoje não está manifestando, não tem nada. A gente precisa tratar esse paciente. Então, determinadas medicações, né, elas exigem que a gente pesquise, né, faça sorologias para saber se a pessoa já teve contato com essa hepatite B e se já teve, né, se foi apenas vacinal ou se ela já teve realmente contato com o vírus, né, da doença mesmo. Isso a gente tem como saber, né? Então, já tem uma importância grande nesse aspecto. Outro aspecto, né, é aquilo, né? A hepatite B é uma doença que pode predispor cirrose no fígado, câncer no fígado, né? Então, e é uma doença que a gente hoje é prevenível, né? Hoje é uma vacina que está no calendário vacinal infantil. Então, as crianças hoje é obrigatório já no calendário você tomar, né? Antigamente não tinha, né? Hoje já tem essa vacina. E aí é composta de 3 doses, essa vacina da hepatite, tempo 0, 2 e 6 meses, né? E que deve ser feita as 3 doses. Existe uma diferença, né, em termos de disponibilidade, né? No sistema público, ela está disponível para aqueles pacientes que existe uma comprovação de que ele não está imune, isso a gente consegue ver sorologicamente, né? Profissionais de área de saúde é obrigatório. Né? Todos precisam ter vacina de hepatite B, né? E aí você tem disponível essa vacina sem precisar sorologia, né? E nos casos, né, onde o paciente assim, não, eu quero vacinar, né, e quer ir no sistema privado, né, no sistema privado, né, não existe a vacina de hepatite B sozinha, né, é uma vacina conjugada, né, com a hepatite A hepatite A mais B numa única dose. Bem, já que nós temos a hepatite, tem a A, a B, a C, tem a D, tem alguns subtipos mais raros. A A seria aquela hepatite que é de contaminação oral fecal, que às vezes você vai, sei lá, numa praia contaminada, ou comida, você se expôs a alguma coisa que você teve.
Essa você pode ter. As crianças tomam a hepatite A, né? Toma. Dentro toma. da Tá adulto dentro do... não. Adulto não. Não, mas as crianças tomam. Toma. Hepatite C, por enquanto, ainda não existe vacina. Exato. Mas existe tratamento efetivo que o SUS fornece. E é muito importante que também é outra causa importante de ter cirrose e ter câncer. Então, tanto a A quanto a B, elas são tratáveis desde que você toma a medicação certinha. Hoje tem medicações com menos efeitos colaterais, mais rápido, com uma cura muito alta. Então, hoje não tem mais uma desculpa de eu ainda tenho hepatite B ou hepatite C, porque tem tratamento e o SUS oferece, né? Então, a gente já fizemos um percurso itinerário por várias vacinas. É importante, tanto nas crianças, né? Tem o cartão vacinal das crianças, do adulto, do idoso, medicações que são fornecidas pelo serviço público, outras que o privado está suprindo nisso aí. Isso não quer dizer que no futuro pode ser que, por questões de políticas, né, de saúde, elas começam a ser incorporadas também pelo SUS. Aí vai ser a questão de, mesma coisa, né? O benefício quanto o custo, né? Exato. Porque tudo é pensado em custo também. Não vou fazer uma vacina que a incidência é baixíssima e a população inteira. Então, por isso que tem esses nuances dentro de algumas vacinas que são disponíveis apenas no serviço privado, né? Ô, Felipe. Só complementando, Edna, você, né, logo no começo aqui do nosso bate-papo, você comentou, né, que você era nossa cliente, que você tomou a vacina do herpes zoster, você tomou a vacina da pneumovinte e você tomou a vacina do vírus sincicial respiratório, né? Acho importante, bastante importante a gente falar sobre essa vacina do vírus sincicial respiratório, né? Não só para os nossos pacientes reumáticos, né? Mas acima de tudo também, como para toda a população idosa, né? Aqui no Brasil, né, essa é uma vacina que está autorizada, né, a ser aplicada em pessoas acima dos 60 anos de idade, obrigatória acima dos 70 anos. Entre 60 e 70 não é que é obrigatório. Você pode sim fazer a vacina, em princípio é uma dose única. Entre 60 e 70, pacientes que têm alguma comorbidade. Um paciente é hipertenso, paciente é diabético, né? Diabetes. Insulino dependente, que tem oscilação, não está bem controlado, descompensado. Exato, né? Tem algum problema pulmonar, uma DPLC, ou tem enfisema, né? Essas pessoas tabagistas, devem aplicar a partir de 60 anos, entendeu? Lembrando que, né, o vírus sincicial respiratório, né, hoje existe a vacina pro idoso e existe agora a vacina também para gestante. A gestante recebe a vacina entre a 24ª e até a 32ª semana de gestação, e aí a gestante vai passar a imunidade para o feto, porque lembrando, né, esse vírus sincicial respiratório é o vírus principal, o vírus que causa bronquiolite, que é uma das principais causas de morte e hospitalização em bebês de 1 até 2 anos de idade. Então, essa vacina desse vírus sincicial respiratório, né, ela também pode ser para gestante, tem uma marca específica que é para gestante, né, e tem uma outra que é específica ali para o idoso, né? Então, são vacinas, né, e lembrando que no idoso também, né, é uma das principais causas, né, de pneumonia, de hospitalizações e de morte, né? Só aproveitando, no idoso, acho que, assim, entre das doenças infecto, né, os 2 órgãos principais é pulmão e rim. Infecção urinária, idoso infecção urinária e pulmão. Pulmão. Vias aéreas, Vias aéreas em geral. Vias aéreas, né? Muita gente morre de gripe. O idoso às vezes descompensa, aí depois tem alguma outra, uma infecção mais generalizada, mas às vezes o foco está nesses dois órgãos, vamos dizer assim, sistemas, né? Respiratório e urinário, né?
Felipe, olha, gostaria que você colocasse suas considerações. O que é que você gostaria de deixar de mensagem, da sua impressão? O que é que você gostaria de deixar para o nosso público aqui do Descomplicando? Eu acho que o principal, né, é aquilo, a gente está aqui falando, né, em medidas de prevenção, a gente quer promoção de saúde. A gente não quer tratar doença apenas, né, tratar doenças e consequências, a gente quer prover saúde para as pessoas. A vacina, né, ela é justamente, né, ele é algo preventivo para tentar proteger a pessoa antes dela ter qualquer problema, né? E eu costumo dizer o seguinte, né, quando a gente cresceu com Zé Gotinha, a gente tudo certinho, né? E a gente cresceu com as questões vacinais, né? E a gente não deve perder. Hoje tem muitas opções de vacinas boas, né? Baseado em evidências, né? Coisas baseadas em evidências. E a gente não pode perder essas oportunidades, né? Então, Edna, eu agradeço. Eu é que agradeço. Imensamente, né, o convite do Descomplicando o Reumatismo, né? Eu sou fã do trabalho, né, que a Edna tem feito, né, colocando, né, tentando a gente promover informações, né, pro nosso público. E é uma honra, né, uma honra de verdade, né, receber vocês aqui na minha casa, aqui no meu consultório. E espero aí poder contribuir aí em futuras entrevistas, etc. Ok. Obrigado. Gente, vocês viram a importância da vacina, né? Então, vocês estão sabendo, então usufruam disso que vocês têm, tá? Seja no serviço público, no privado, mantenha sua carteira em dia, é importante, tá ok? E a gente se encontra em outro. Tchauzinho. Tchau.